O projeto, basicamente, ele envolve 5 objetivos. O primeiro objetivo é verificar o processo de transmissão vertical do vírus, onde a gente vai abordar a transferência do vírus dentro do mosquito. Então, nós vamos pegar o vírus no mosquito adulto, na larva, nos ovos, para saber se esse vírus está passando da fêmea para os seus ovos, seus filhos, né? O segundo objetivo é avaliar a variabilidade genética desses vírus que estão circulando aqui no estado de Sergipe. Então, nós vamos sequenciar o genoma desses vírus que estão circulando tanto nos mosquitos quanto em amostras clínicas, e para isso a gente vai ter uma colaboração do LACEN, do Laboratório Central aqui do estado. O terceiro objetivo, ele foca justamente na predição de peptídeos que podem ser imunogênicos. Então, nós vamos pegar regiões do genoma do vírus que são conservados, são regiões mais propícias a dar uma boa resposta imunológica. E a partir dessas regiões nós vamos prever peptídeos, proteínas, pedaços de proteínas que vão ser utilizadas para poder ativar o sistema imunológico do hospedeiro. Nós submetemos então uma proposta, né, ao último edital do FINEP, com interesse aí, focando identificar possíveis candidatos, proteínas que possam servir para o desenvolvimento futuro de uma vacina contra o vírus da Zika, né? Nesse momento, o que os pesquisadores fazem é utilizar as experiências prévias, os seus trabalhos e somar esforços, e foi isso que nós fizemos aí nesse projeto, juntando com outros professores, cada um com a sua temática, com o objetivo final de encontrar aí um candidato, uma possível proteína que possa servir aí para futuros estudos com vacina para Zika. O projeto ele vai buscar exatamente uma maneira diferente da gente fazer uma vacina contra o Zika vírus. Só que para a gente chegar nessa vacina, a gente precisa entender como é que as proteínas do vírus elas se relacionam com o hospedeiro. Então, a vacina, normalmente, a gente tenta ativar nosso sistema de defesa, que é o sistema imunológico, para produzir anticorpos contra o vírus. Então, a partir do momento que a pessoa se infecta com o vírus, os anticorpos já estão produzidos e vão lá realizar essa defesa contra esse vírus. Só que a gente vai tentar fazer isso de uma maneira diferente. Nós vamos utilizar métodos computacionais para identificar quais são as melhores regiões das proteínas virais para poder realmente testar essa resposta imunológica contra o vírus. Então, por isso que a gente vai partir de uma abordagem da diversidade genética do vírus na região, até chegar em um conjunto de regiões proteicas, digamos assim, que possa realmente ativar essa resposta de defesa da gente contra esse vírus. Essa proposta que nós então submetemos, ela começa por aí, né? Começa então de coletar o vetor, coletar o mosquito, o Aedes aegypti, tentar extrair e retirar o vírus de dentro dos mosquitos, tentar isolar o vírus das pessoas, né, das amostras biológicas das pessoas que tiveram então, né, a doença causada pelo vírus, e a partir disso então fazer um sequenciamento, identificar todo o material genético desse vírus, para poder avaliar quais são as diferenças, quais são as características específicas, né, genéticas do vírus que está aqui, acometendo a nossa população. Depois de identificar e conhecer o vírus, nós temos que saber desse vírus e de todo o seu conteúdo, o que é importante para o nosso sistema de defesa se proteger, desenvolver uma resposta que nos proteja, né? Essas moléculas importantes aí, que nós chamamos de antígenos, né? Elas são então aí identificadas por vários mecanismos. Na nossa proposta, a identificação desses candidatos, dessas moléculas do vírus, ela pretende ser feita, então, fazendo uso, somando as ferramentas computacionais, o uso da bioinformática, né, em parceria com o professor Marcos Vinícius. Então, são ferramentas que usam aí o que nós chamamos de predição de epítopos. Predizer é tentar dizer, tentar prever quais são aquelas moléculas, aquelas proteínas que vão aí ativar o nosso sistema de defesa. E uma vez que essas ferramentas computacionais nos indiquem essas proteínas, a gente vem para uma outra etapa, que é produzir, então, agora na prática, a real proteína,
e aí testar, né? Cada etapa dessa, para a gente atingir esses objetivos, existe uma metodologia relacionada. Existem algumas metodologias dessas que são inovadoras. Ainda não foram utilizados esse mapeamento computacional dessas regiões das proteínas do vírus. Então, na verdade, a gente vai desenvolver uma metodologia nova, a gente vai fazer uma modelagem matemática para identificar essas regiões e, a partir daí, a gente sintetiza essas regiões proteicas para poder testar na nossa vacina. Então, toda essa modelagem, que vai ser para a determinação da estrutura dessas proteínas, ela é inovadora, ainda não foi utilizado para Zika vírus, por exemplo. E aí, para testar, o primeiro passo é descobrir se aqueles indivíduos, se aquelas pessoas que entraram em contato com o vírus, ou seja, que tiveram Zika, se o organismo, se o sistema de defesa delas produziu aí os anticorpos, né? As moléculas do nosso corpo que nos defendem, aí, que combatem os agentes invasores e patogênicos como o vírus Zika. Então, nós vamos então passar para essa etapa. A partir dessas moléculas, né, que foram preditas aí, né, que foram testadas em ferramentas de computador, a gente vai para a prática, produzir essas moléculas e testar nas amostras de soro, né, retirada então com uma amostra de sangue de pacientes que já tiveram o Zika e ver se eles desenvolveram anticorpos contra aquelas moléculas que nós aí conseguimos descobrir, né? E mais do que isso, nós precisamos por fim também saber se essas moléculas que nós então predizemos por ferramentas computacionais, se elas são capazes sozinhas, sem o vírus, de ativar o nosso sistema de defesa, que é o princípio aí básico e simplista de uma vacina. A principal importância do projeto, se a gente pensar no ponto de vista dos objetivos, é servir de base para o desenvolvimento de uma vacina, o que é extremamente urgente no momento, tendo em vista os casos de Zika vírus que vêm ocorrendo aqui no Brasil. Mas, além disso, existe todo um conhecimento acadêmico que está sendo gerado. Então, a gente vai conhecer quais são os vírus que estão circulando na região, coisa que a gente ainda não tem ideia do que está acontecendo, qual a origem desse vírus, se o vírus realmente chegou aqui, se o mesmo que está circulando aqui em Sergipe também está circulando nas outras regiões do país, ou se são vírus diferentes. Além disso, a gente tem a ideia de que realmente, se você tem um vírus infectando o sistema nervoso do indivíduo, se a gente consegue propor uma terapia que possa impedir o vírus de danificar o sistema nervoso tanto no indivíduo adulto quanto no indivíduo que ainda está no processo gestacional. E, além disso, a gente vai criar informações básicas para a gente entender um pouco mais sobre a biologia do vírus. Saber realmente como é que as proteínas do vírus interagem com o ser humano, para a gente tentar entender também outras vias de bloqueio da infecção viral, como pensando em medicamentos, por exemplo. Então, é uma proposta, é uma pesquisa que começa da base. Nós contamos com a colaboração da professora Roseli Lacorte nas incursões em campo para procurar o agente, né? A professora Roseli é entomóloga e trabalha, já tem experiência com o Aedes aegypti e outros vetores, outros mosquitos para outras doenças. Então, com o seu auxílio, a gente vai buscar o vetor. E aí a gente entra, então, com a minha experiência com genética, com a experiência do professor Marcos em genética, identificar a variação genética do vírus, e depois nós vamos, com a minha parte imunológica, tentar ver se as pessoas reconhecem as proteínas que nós elencamos, escolhemos, e se elas funcionam no sistema imunológico de modelos animais. Se nós obtivermos resultados positivos, né, supondo que nós consigamos aí encontrar boas proteínas, aí a gente disponibiliza então para a comunidade científica quem são essas moléculas, quem são essas proteínas, e aí a produção da vacina segue para uma nova etapa, que é a síntese dessas proteínas, agora com o intuito delas serem formuladas em um componente vacinal, né, que possa aí posteriormente ser testado em outros modelos animais até chegar nos ensaios e nos testes com seres humanos. Então, é uma etapa longa, mas que precisa começar da base, e a gente precisa primeiro conhecer o agente causador da doença. Então, o foco principal então, do projeto é esse, conhecer a variação no vírus e identificar possíveis proteínas que ativem o sistema imunológico para serem usadas como candidatos à produção de vacina.